Muito bem, então estamos de volta com o nosso programa paulochagas.net aqui na Imagem TV. Caramba, né? Tem gente dizendo que já estão distribuindo coletes salva-vidas para peixes e sapos. Então vocês imaginem a nossa situação. É realmente muita água, muita chuva e nós não sabemos mais o que fazer. Eu estava olhando agora as informações, as últimas que a gente conseguiu apurar, com relação aos alagamentos, com relação às chuvas de pedra, e isso tem criado realmente algo muito preocupante. Nós não sabemos mais o comportamento do tempo e a cada vez que uma nuvem preta se forma no céu, fica aquela temeridade com relação à chuva de pedra. E ela tem vindo, tem caído por muitas partes. Em Lages, outros alagamentos já estão sendo registrados, os mesmos da semana passada já estão sendo retomados, a água já está tomando conta de alguns bairros como Passo Fundo, o bairro Vila Esperança, entre outros, e a gente tem visto que o Cará, mesmo aqui na sua cabeceira, perto do Martendal, já está alto. Agora você imagine mais lá embaixo, perto da PAI, perto do Fórum, e lá no Caça e Tiro, como é que deve estar a situação. Então, realmente nós estamos extremamente estarrecidos diante de toda essa água. Aliás, as informações que vão nos chegando, inclusive com relação à chuva, veio agora pela manhã uma informação da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, pedindo para que motoristas evitem trafegar por aquela região, porque as pistas estão tomadas de água, quedas de barreira, algumas regiões estão com as pistas em meia pista, né, com queda de barreira, então muito cuidado, só viajar, não há extrema necessidade. E você que hoje pensa em ir para a estrada em qualquer ponto deste estado de Santa Catarina, evite viajar. Mas se for, com total cuidado, e mesmo assim, olha minha gente, é perigoso. Então, está aí o alerta da Defesa Civil, está aí o alerta da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Joaquim, da Secretaria de Desenvolvimento de Lages, e tudo isso a gente tem que levar em conta. E hoje de manhã, recebendo as informações com relação às chuvas de pedra, os granizos, ontem, em Bom Jardim da Serra, muitas casas atingidas e o município decretou estado de emergência. E isso tudo em função da chuva de granizo que caiu em Bom Jardim da Serra, estragando muitos telhados e muitos carros, entre outros problemas. E por falar também em chuva de granizo, o oeste do estado, a cidade de Chapecó, entre outras cidades vizinhas, foram também duramente atingidas por chuva de granizo, chuva de pedra. Inclusive, recebi no meu e-mail dos amigos que eu tenho, uns contatos através do WhatsApp de Chapecó, mandaram o registro das fotografias via WhatsApp e é algo de impressionar. E eu tenho até para falar para vocês, quero até dizer como é que Chapecó está nessa situação. Eu postei em meu blog esta informação, está aqui a primeira informação do meu blog nesta manhã de quinta-feira. 1.222 residências atingidas em 26 bairros, 4.888 pessoas atingidas. Pelo menos o Corpo de Bombeiros já distribuiu 61 mil metros de lonas e prejuízos estimados em R$1 milhão. Isso, algumas das situações que aconteceram em função da chuva de granizo na cidade de Chapecó, em algumas cidades vizinhas que a gente até não tem aí informações. Mas o tamanho das pedras você pode conferir no meu blog, o tamanho das pedras dos colegas que enviaram para a gente via WhatsApp essas informações, e realmente é de ficar estarrecido e bastante preocupado diante da iminência dessas chuvas de pedra. Enfim, o que mais a gente tem que falar para vocês com relação a essas estradas? Eu quero aproveitar, já que estamos falando de estradas. Esta semana eu senti a cobrança de colegas da imprensa, no próprio WhatsApp da imprensa aqui de Lages, a cobrança de que pelo menos o governo do estado deu uma satisfação a respeito de como é que está o processo de pavimentação da SC 114 entre a BR 282 de Lages até Otacílio Costa. A gente não consegue compreender e saber por que é que pelo menos a gente não tem informações do andamento desse processo. Então, é o mínimo que poderia fazer, e eu quero pedir aí ao nosso amigo João Alberto Duarte, secretário regional de Lages, para que dê essa satisfação à imprensa, para que dê essa satisfação às comunidades. Enquanto isso,
A gente sabe que esse processo está emperrado em algum ponto, principalmente na liberação de recursos, não sei aonde, no BRDE, ou seja, onde for que está sendo avaliado o projeto. A gente sabe também que o projeto entre a 282 até o Otacílio Costa vai ter que sofrer novas alterações, era já para ter sido executado da forma mais simples, como se previa, mas, segundo informações, ele precisou ser mudado porque a característica do asfalto teria que ser outra, ou seja, em vez de asfalto, simplesmente o concreto, porque aquela estrada é tomada de caminhões pesados carregados de toras que vão para a Clabin, e isso tudo, então, tem interferido no processo de pavimentação da BR, da SC 114, entre Lages e até Otacílio Costa. Então, a gente sabe por cima. Agora, precisamos de que essas autoridades responsáveis façam um esclarecimento melhor a respeito de como está o andamento de tudo isso, porque a comunidade não entende, a comunidade quer que as atitudes sejam tomadas o mais rápido possível, porque a estrada está simplesmente intrafegável, buracos em cima de buracos e motoristas arriscando a vida e tendo prejuízos enormes com os seus carros. Então fica aí o pedido para que o secretário João Alberto Duarte dê essa satisfação para a comunidade regional de como está o andamento do processo de pavimentação da SC 114 ligando a BR 282 até Otacílio Costa. É o mínimo que a gente quer. Aliás, eu gostaria muito que o meu amigo João Alberto, meu grande amigo, eu gostaria que ele nos desse também informações a respeito da pavimentação da SC 390 entre BR 116, Capão Alto a Campo Belo do Sul. Esta obra está praticamente parada. Quem transita por ela não vê mais as máquinas trabalhando e a gente fica pensando, deve ser por causa da chuva, então, que as máquinas deram um tempo, pode até ser esta a justificativa. Mas que a gente tem visto poucas máquinas, mesmo em dias de sol, e eu viajo muito a essa região, nós temos propriedade lá em Campo Belo do Sul, e eu me dirijo de Lages a Campo Belo seguidamente. E a gente vê pouquíssimas máquinas trabalhando. Aliás, a comunidade de Campo Belo do Sul já não sabe mais o que fazer. Simplesmente espera pela pavimentação dentro do perímetro urbano. Tudo foi mexido para fazer a pavimentação e aquilo ficou abandonado hoje. Tá bom, é por causa da chuva, não dá para trabalhar, então vamos dizer que seja isso o problema. Mas eu gostaria realmente de que a fiscalização da SDR de Lages, os fiscalizadores, os fiscais, seja quem for, o próprio secretário João Alberto Duarte, que nos dê essas informações mais esclarecidamente. Nós precisamos dessa transparência até para poder reportar às comunidades o que está acontecendo, porque a comunidade fala conosco, pede para que a gente critique no blog, pede para que a gente fale nos nossos programas, é o que eu estou fazendo agora, mas a gente precisa de informação, minha gente. A comunicação é crucial e a gente não tem nem isso diante dessas necessidades em que a comunidade regional hoje está pedindo socorro por causa destas obras que não andam e não acontecem. E aí, claro, respinga no governo do João Raimundo Colombo. Ele tem feito um grande governo no contexto estadual, mas algumas coisas aqui na Serra Catarinense nós precisamos ser taxativos e cobrar dele. Não há outra alternativa a não ser pedir esta responsabilidade para com a informação e para que nós tenhamos então esses subsídios para trazer aqui nesses programas, no nosso blog, nas colunas que a gente escreve, a informação verdadeira e clara do que está acontecendo. Vai continuar a obra de Campo Belo do Sul? Vai, assim, assim e assim. Quando é para ser terminada? Já era para ter sido inaugurada, gente. Agora, neste ano, neste final de ano, estava prevista a inauguração. Então, ficou para o ano que vem, final do ano que vem ainda. Ou seja, mais de um ano de atraso. E isso tudo a gente quer respostas, a gente quer informação. Nada mais, nada menos do que esta transparência que tanto se prega e tanto há necessidade de que ela realmente aconteça. Por favor, então, meu amigo João Alberto, dê um esclarecimento à imprensa, convoque a imprensa, faça uma coletiva, diga exatamente o que está acontecendo com relação a esses trabalhos aqui na Serra Catarinense. Porque quando as obras são executadas, elas estão acontecendo, aí sim, tem essas coletivas, temos um café da manhã gostoso e elas são informadas em vídeo, olha, está acontecendo isso.
Agora, quando elas não acontecem, a gente percebe que os nossos dirigentes políticos se recolhem e não nos passam as informações que a gente gostaria de ter. Tá bom. Ok? Vamos ficar acertados dessa maneira, de que teremos essas informações nos próximos dias. E eu vou cutucar também no meu blog, não só aqui no programa da Imagem TV, tá ok? Fica então esclarecido e essa necessidade de nós termos essas informações de como está o andamento destas obras e esse processo lá de Otacílio Costa até a 282 aqui em Lages. Assisti o jogo, vamos quebrar um pouco esse assunto e já entro no outro polêmico daqui a pouco. Assisti o jogo da Chapecoense ontem à noite com o River Plate lá na Argentina e eu confesso que sabia, claro, a supremacia, o favoritismo era todo do time da casa. Afinal de contas, a tradição do River Plate diante do time da Chapecoense é um século de distância, então isso tudo a gente tem que considerar. Mas de qualquer maneira, nós catarinenses estávamos na torcida por um resultado que fosse compatível para que a Chapecoense tivesse pelo menos a chance ou voltasse para Chapecó ainda viva diante da necessidade de conquistar então a próxima vaga à competição sul-americana. E acabou perdendo por 3-1, fez um gol, inclusive no primeiro tempo, empatou o jogo e tudo mais, e a Chapecoense parecia que teria um resultado melhor, mas não jogou bem. Estava nervoso o time, errava passes, não conseguia o domínio da bola. Enquanto isso, o River Plate circulava o tempo todo rondando a área da Chapecoense e assim por diante. Venceu por 3-1. Como agora a Chapecoense precisa fazer para resolver ou para poder passar a próxima fase? A Chapecoense precisa de, no mínimo, vencer por 2-0 e não levar gols. Se levar gols e vencer por 3-1, o mesmo placar, vai para pênalti. Ou qualquer outro placar depois, a não ser que faça 5-2, 6-2, 6-3. Mesmo assim, as coisas complicam e a Chapecoense não teria condições. Mas o River Plate não é tudo aquilo, pelo menos não jogou tudo aquilo que a gente podia imaginar, mesmo diante das fragilidades apresentadas pelo time de Chapecó. Então, dá para vencer em Chapecó? Dá. Agora, não sei como que o time vai conseguir resolver esta parada. É bastante difícil, mas a torcida ainda fica por parte dos times de Santa Catarina. E ontem o Brasil inteiro estava de olho nesse jogo e torcendo para o time de Chapecó. Claro, a gente sabia mesmo dessa fragilidade da nossa equipe e essa tradição do River Plate se sobrepôs a este jogo e assim por diante. O que mais que a gente tem para colocar para vocês? O Alex já colocou no programa dele, antes do meu, aqui na Imagem TV, a questão da leitura do relatório da Comissão Municipal Processante, aliás, a Comissão Parlamentar Processante, CPP, que deve apresentar, então, o laudo desse relatório com relação ao envolvimento do prefeito Eliseu Matos diante de todas essas questões da Operação Águas Limpas e que nós já estamos aqui cansados de falar para vocês a respeito deste assunto, informar pelo menos o que aconteceu nesta Operação Águas Limpas. Então você já sabe. Então, em razão disso, foi configurada esta CPP, Comissão Parlamentar Processante, para pedir, de qualquer forma, o impeachment do prefeito Eliseu Matos. Esta comissão processante teve os seus serviços paralisados. A defesa do prefeito Eliseu Matos conseguiu segurar o andamento desses processos através de um mandato de segurança e tudo mais, mas a justiça determinou a volta dos trabalhos e, enfim, a conclusão dele ocorreu esta semana e agora, nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, numa sessão especial na Câmara de Vereadores, vão julgar, vai ser apresentado o relatório e vão julgar o prefeito Eliseu Matos. Nesse julgamento, vai caber ou não o impeachment do prefeito Eliseu Matos. Na minha opinião, nada vai acontecer. Alguns vão votar a favor do impeachment e a maioria vai votar contra. É mais ou menos isso que eu imagino. Então, passa o prefeito Eliseu Matos nessa questão do impeachment, a não ser que aconteça uma surpresa muito diferente daquilo que nós estamos imaginando. Mas eu não acredito. Acho que ele passa ileso desta sessão, nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. Enfim, vamos lá acompanhar esse processo
passo a passo, para poder trazer as informações a vocês, amigos, que estão hoje ligadinhos conosco aqui na Imagem TV e também vão estar muito atentos em nossos blogs amanhã, principalmente. Mas, enfim, vamos ver como é que isso acontece. E por falar em prefeito Eliseu Matos, tanto é que ele não imagina ser cassado nesse momento, que não seja impeachmentado, digamos assim, ele já tem várias ações agendadas para a semana que vem. De qualquer maneira, nós estaremos aguardando, então, tudo isso que vai acontecer para saber como é que vai transcorrer o trabalho dele na prefeitura a partir desta sexta-feira. Mas, enfim, na quarta-feira, ontem à tarde, ele liderou uma comitiva até Brasília e lá estavam, eu nunca vi tanta gente, como diz assim, tudo junto incluído, né? Muita gente reunida entre autoridades de primeiro nível de Santa Catarina, eram deputados, eram senadores, era uma comissão pró-voos regionais aqui de Lages, representantes da ACIL, da Associação Empresarial, representante da CDL de Lages e outras entidades empresariais, enfim, eu acho que o ministro Eliseu Padilha deve ter se assustado diante de tanta gente para pressionar com um único objetivo: trazer para a região serrana os voos regulares de uma vez por todas. A região da Serra Catarinense já não aguenta mais esperar, aliás, é a única região do estado de Santa Catarina que não tem um voo regular sequer ligando a lugar nenhum. E nesta reunião, a primeira decisão foi de que em 90 dias, ou seja, vamos guardar bem e anotem, início de janeiro de 2016, 3 meses, início de janeiro de 2016, teremos em Lages um voo com capacidade de um avião com capacidade para 70 passageiros, inicialmente da empresa Azul Linhas Aéreas, pelo menos é a empresa que se manifestou e que tem interesse de operar aqui na região, no Aeroporto Federal Correia Pinto, em Lages. Então, nesse aeroporto de Lages, vai começar a operação por ali. Enquanto isso, todas as medidas determinadas que sejam feitas pela ANAC serão tomadas, ou seja, a instalação de uma estação meteorológica, de um caminhão de bombeiros, a retirada de um pavilhão que tem na cabeceira da pista, todas essas medidas, o cercamento do aeroporto, essas medidas começam a ser tomadas imediatamente, pelas informações que nós recebemos, imediatamente pela administração municipal de Lages, para que em 2016 não se tenha nenhuma outra justificativa para o atraso deste voo regular aqui no município de Lages. Enquanto isso, as reivindicações seguiram. Não é somente para um voo regular no aeroporto de Lages. As reivindicações desta comissão pró-voo regional quer também a finalização das obras do aeroporto lá em Correia Pinto, que é o aeroporto regional. E depois de tudo finalizado, então, será transferido este voo para lá, e o caminhão de bombeiros e tudo, então, iria para o aeroporto em Correia Pinto, e o aeroporto de Lages passaria a ser, então, um aeroporto paralelo para atender pequenos voos, entre outras necessidades. E os voos regionais, enfim, com a ligação de Lages a São Paulo inicialmente, partirá do aeroporto em Correia Pinto. São essas as informações que a gente recebeu. Precisamos comemorar de qualquer forma, mas ainda estarrecidos diante desta demora de quase 15 anos nesta luta para que tenhamos essa força do transporte aéreo aqui na Serra Catarinense. A gente sabe que um transporte aéreo significa desenvolvimento para a região. Hoje, para você fazer uma viagem a São Paulo, precisa ir de carro, 4 horas mais ou menos, para chegar até o aeroporto em Florianópolis e de lá esperar não sei mais quanto tempo para sair de manhã de Lages para chegar à noite em São Paulo. Então, minha gente, é um absurdo com a tecnologia e hoje as condições que nós temos de transporte no Brasil, e aliás no mundo, a gente ficar sofrendo com essa necessidade premente aqui na Serra Catarinense. Então, de qualquer maneira, concluindo esse assunto, esses empresários, esses políticos, pela primeira vez tomaram uma atitude, e aí eu acho que o mérito é, de qualquer forma, do prefeito Eliseu Matos, porque ele conseguiu aglutinar todas essas comissões, todos esses partidos políticos, todos esses representantes políticos,
numa única sala e pressionar o ministro Eliseu Padilha da Aviação Civil para que essa resolução fosse tomada. Agora, que se cumpra. Nós queremos que isso se cumpra, que o janeiro não fique para 2017, pelo amor de Deus, porque esse assunto a gente já está cansado, esgotado de falar, de repetir, de pedir, de implorar. E a gente sabe, tem que dar o mérito, que as autoridades estão definitivamente trabalhando em prol dele e estão buscando uma resolução para que nós tenhamos, então, este voo regular aqui na Serra Catarinense, a partir de Lages e depois a partir de Correia Pinto. Senhores, eu abordei veementemente o assunto dos javalis no meu último programa aqui na terça-feira e volto a trazer esse assunto de novo. Também postei no meu blog e nesta terça-feira, se não me engano, à tarde ou quarta-feira, já aconteceu uma reunião na cidade de Ponte Alta, aqui na Serra Catarinense, organizada pela Polícia Militar Ambiental da Serra Catarinense, orientando as comunidades de como procederem com relação à caça, como procederem para o registro de armas, como pedirem a licença para caçar, enfim, todo o trâmite. Mas é exatamente isso tudo que tem inibido a comunidade, é esse trâmite burocrático que o caçador precisa ter. Para começar, o produtor, ele não tem tempo específico para simplesmente pegar a sua arma e passar um dia inteiro caçando javalis. Mas, enfim, ele de qualquer maneira precisa agir ou reagir diante desse problema. Eu recebi também uma informação do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, a FAESC, do amigo José Zeferino Pedroso, diante desse problema que hoje está se tornando calamidade pública no Estado de Santa Catarina. E eu creio que, além do oeste de Santa Catarina, a Serra Catarinense, que estão sofrendo a invasão cada vez maior desses animais que são gigantescos, os produtores, além de perderem as suas lavouras, e olha que eu tenho testemunho do Paulino, um produtor aqui de Campo Belo do Sul, que é meu amigo, disse: Paulo, eu plantei 50 hectares de milho, mal o milho estava florescendo, os javalis foram comendo a semente ainda da germinação, foram varrendo as carreiras do milho plantado e acabaram com 100% da produção do milho ainda desse tamanhinho. O milho ainda estava ali e a brotação estava começando, pois ali os javalis já estão comendo, não precisa nem crescer o milho para comer ele na espiga, eles acabam com aquele milho que está plantado ali e está sendo germinado. Então vocês vejam a gravidade do problema. E eu cheguei a citar aqui que também os produtores de ovinos estão preocupados, porque além do leão-baio, além dos cachorros, agora tem a preocupação com esses javalis que estão atacando os bequinhos, as ovelhas recém-nascidas, e isso está se tornando um prejuízo cada vez maior aqui na Serra Catarinense. Louvável, sim, a iniciativa da Polícia Militar Ambiental, que está tentando fazer de tudo dentro da legislação para que se amenize essa situação. Mas esse problema é muito mais amplo, não pode mais ficar apenas nas mãos da Polícia Militar Ambiental e nas mãos dos produtores que estão hoje à beira de um desespero. É preciso que as nossas lideranças empresariais, as nossas lideranças políticas, com as influências das agroindústrias, que também vão sofrer um revés com a produção de milho em Santa Catarina, e também com a participação da esfera federal, os deputados federais devem levar para suas tribunas este assunto para discussão e alguma alternativa emergencial e depois a longo prazo seja tomada para a diminuição destes bichos que estão hoje invadindo as propriedades de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Está virando calamidade pública, minha gente. É extremamente sério, é extremamente preocupante. E nós não podemos mais fechar os olhos e simplesmente deixar as coisas como estão, só vendo a situação das pessoas no interior. O meu próprio cunhado, da minha família, não sabe mais se vai plantar milho ou não. Ele sempre plantou em uma grande área de milho, embora muito boa parte dela tenha sido prejudicada por causa dos javalis. E ainda acima de tudo, temos aí essas chuvas incessantes que estão impedindo também o trabalho dos produtores nos campos e tudo mais. Então, minha gente, não é mais simplesmente uma audiência pública que vai resolver,
não é mais simplesmente uma reunião explicando para os produtores como devem proceder para organizar a sua licença para caçar e tudo mais, mas uma atitude que todo o estado de Santa Catarina deve pensar e falar em conjunto para que uma solução definitiva seja feita. E isso, inclusive, até com o bom senso da própria polícia, quando encontra esses caçadores de javalis que não estão habilitados. Enfim, eles estão numa contravenção, mas se for comprovadamente que eles estão atrás dos javalis, talvez deva prevalecer o bom senso, porque essas pessoas estão ali não porque querem, mas porque estão desesperadas e não sabem mais o que fazer. É isso, minha gente. Vamos aguardar então os acontecimentos, vamos torcer para que esta chuva amenize. E olha que a coisa está ficando extremamente complicada. A meteorologia prevê chuva para mais 8, 10 dias, e isso tudo está realmente nos estarrecendo e nos deixando assim numa situação de bastante desconforto e preocupação. De qualquer maneira, eu desejo a vocês um bom dia e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um paulochagas.net. Até lá!